E aí, estudante, tudo bem? Então, vamos lá agora para a continuação da nossa aula sobre o segredo para passar no Enem, né? A gente já viu que o segredo, na verdade, não é segredo nenhum, todo mundo sabe como é que faz, a gente só tem que entender agora como que faz isso. Então, vamos lá. A gente já viu aqui o ciclo de estudo preparatório 1, né? Que é aquele ciclo em que você começa a criar a sua base de repertório e você já começa a alinhar essa base, alinhando ela, visando, né, o Enem, utilizando questões de Enem. Então a gente viu que para você se dar bem no Enem, você tem que resolver questões do Enem. É o que a gente já viu que é o tal do segredo. Só que a questão é como fazer isso. Agora vamos avançar para o CEP 2, certo? Que é o quê? É o ciclo de estudo preparatório de segundo estágio, que é quando você já tem uma base. Isso aqui é o quê? É para você que já teve, né, um terceiro ano direcionado para Enem, é você que de repente já fez o seu primeiro ano de cursinho realmente com compromisso e que de repente ainda, né, apesar do seu compromisso, faltou alguma coisa. Digamos que ainda faltou um detalhe e não deu certo ainda, né? Talvez você tenha ali alguma dificuldade, algumas lacunas e por conta disso o seu resultado não foi suficiente. Às vezes também foi uma prova que você, né, não fez direito, às vezes faltou estratégia para a prova. Enfim, tem vários fatores que vão interferir na sua aprovação e na sua não aprovação. Mas independente disso, estamos aqui no estágio 2. O que significa ele? Significa que você já teve uma base, certo? E que agora que você tem essa base, as coisas vão ser mais rápidas. Você não tem que de novo ver todas e todas e todas as aulas e ler todos os livros e fazer todos os resumos. Você já fez isso. Então agora você vai aproveitar essa base, esse repertório que você já tem. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é o CEP 2. Para começar, você agora vai falar de revisão teórica, não mais de construção de teoria, que nem era lá no CEP 1. Então, lá no começo, você tinha que ir para todas as aulas, prestar muita atenção, ler todos os livros, montar os resumos, né? Não de todos os conteúdos, mas daqueles que têm maior PRD. Enfim, você já fez ali todo o basicão. Agora, o que acontece? Você pode voltar para as aulas, né? Muita gente volta para o cursinho, compra cursos online, né, de preparação. O fato é, você vai usar aulas e professores para quê? Basicamente para trabalhar o que a gente vai chamar de recuperação de conteúdos, ou seja, você vai recuperar pelas aulas tudo o que você já viu no ano passado, né, em termos de conteúdo teórico, e você vai usar essas aulas especificamente para conteúdos mais sensíveis, ou seja, aqueles que para você são talvez mais difíceis, certo? Então aqui você tem uma dificuldade maior, ou também porque são extremamente importantes ou funcionam como pré-requisito para outros. Tá? Então, para matemática, para física, isso é especialmente importante. Né? Se você não sabe aqueles conteúdos lá do início do ano letivo, né, que são a base da disciplina, você vai ter dificuldade lá no começo. Então você vai precisar de aulas ainda para lidar com esses conteúdos sensíveis e para fazer essa recuperação de conteúdos. Então você vai para a aula para recuperar os conteúdos que você viu no ano anterior, certo? E nesse processo você já tem as suas anotações, não tem? Então aqui você vai fazer uma melhoria de anotações, né, onde elas vão ser mais precisas, mais profundas, mais elaboradas. Você não vai fazer tudo de novo do zero, né? Você pode usar tudo que você tem pronto e melhorar ainda mais. Claro que às vezes você pode perceber pela sua maturidade agora que talvez tenha anotações que vale a pena você fazer de novo do zero, tá? Então vai de você. O fato é que você vai usar aulas para isso, tá? Para recuperar tudo que você já viu. E aí você tem agora o teu estudo de consolidação, que nem era lá no CEP 1, só que agora é mais rápido, né? Lá no primeiro estágio, você ia para as aulas todos os dias e de tarde você lia todo o seu material para construir resumos. Você já leu o material, você já construiu o resumo. Então o que você vai fazer? Você agora vai pegar a releitura, né, como principal elemento aqui. Você já tem tudo pronto. Você já leu os livros ano passado, você já montou seus resumos. Agora você vai basicamente fazer o estudo utilizando a premissa da engenharia reversa. O que é isso aqui? Na engenharia tradicional, como é que funciona mesmo, né? Basicamente, você vai primeiro ver a teoria, para depois olhar para a prática, para depois fazer o ajuste teórico de prática, certo? Foi o que a gente viu lá no CEP 1. Agora que você já está no CEP 2, como é que funciona? Você vem para a prática e faz o ajuste teórico de prática. Basicamente, você faz o que então? Você vai fazer uma releitura do teu resumo, né, que é uma coisa mais superficial, e já vai de cara partir para a resolução de exercícios. Repara que aqui você não vai mais ler livro nem montar resumo, já está tudo pronto, certo? Então você vai fazer a resolução de exercícios,
de cara você já vai olhar para as questões do Enem, certo? E você vai fazer o quê? Enquanto você lê uma questão de Enem, você vai dissecando essa questão, certo? Você vai usar aqui uma estratégia que a gente chama, uma técnica que a gente chama de interrogação elaborativa. Você vai perguntar por quê para cada coisa que você leu. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer a sua leitura da questão ser bem demorada, bem detalhista. Você vai dissecar essa questão pedaço por pedaço, palavra por palavra, certo? Claro que primeiro você vai fazer um geral, né? Você vai ver a questão como um todo, entender o gabarito dela e tal, mas depois você vai dissecar toda ela. E aí o que vai acontecer? Aqui você vai perceber que você tem lacunas de aprendizagem, tem coisas que faltam você saber, tem conexões, tem links que você não fez, tem alguma coisa que falta. E aí você vai fazer o quê? O seu estudo por lacunas. Baseado nessas lacunas, ou seja, naquilo que você não sabe, aí você volta para uma teoria. Ou seja, você volta para o livro, aqui você volta para uma videoaula, alguma coisa desse tipo. Tá? Você precisa reforçar a tua base teórica, porque ali você percebeu que tem uma lacuna. Então você vai pesquisar na internet, você vai ver videoaula, você vai ler teu livro, você vai reforçar as tuas anotações baseado nessas lacunas. Tá? Isso que é engenharia reversa. Então você vê a prática para, a partir da prática, perceber as suas lacunas, as suas falhas, os seus problemas. E aí, somente aí, baseado nisso, é que você de fato vai estudar. Tá? Então você só vai estudar teoria, ler livro e procurar videoaulas de complementação daquilo que você de fato não sabe. O nome disso é estudo por lacunas. Aí beleza, você vai fazer isso no seu dia a dia, né, de acordo com a sua grade de aulas, de curso, e na sequência você tem o quê? A revisão de fixação de novo, certo? Então, eu fui para a aula, eu estudei, no dia seguinte eu reviso. Essa é a regra, tá? E aí mesma coisa aqui, ó, engenharia reversa. Você vai basicamente pegar o quê? As questões de Enem que você tiver. Baseado nessas questões, você vai verificar as suas lacunas, as suas dificuldades, e aí, se precisar, você volta para a teoria. Então, é o tempo todo fazendo o quê? Fazendo ATP, ou seja, ajuste teórico de prática. Você vai ajustar a sua teoria, ou seja, as suas anotações, os seus resumos, os grifos do seu livro, certo? Seu material teórico você vai sempre ajustar, tudo isso sempre a partir da prática, tá? Então, a revisão de fixação basicamente é o quê? Você não vai estudar, você vai basicamente resolver exercícios do Enem. Para quê? Para tentar deles tirar alguma coisa, sempre lembrando de dissecar as questões. Então aqui você pode passar, às vezes, meia hora até uma hora numa única questão. O importante aqui é o quê? É qualidade, você realmente utilizar aquela questão para fazer todas as ligações possíveis, tá bom? Lembra que não é quantidade. Tem muita gente que fala assim, fiz aqui uma revisão e resolvi 50 questões do Enem. Isso não quer dizer nada. Resolver 50 questões do Enem não quer dizer que você aproveitou as 50, tá? Aqui, menos é mais. Foco na qualidade, não na quantidade. Aí, na sequência, você tem a revisão de manutenção, que é aquela revisão lá da semana, né, do sábado, que você vai pegar basicamente o quê? Você vai pegar tudo que você viu durante a semana em termos de estudo e vai dar mais uma chance e vai olhar de novo. E aí aqui de novo, mais uma vez, você vai fazer engenharia reversa, de novo, utilizando questões do Enem, certo? E de novo, usando o ATP como base de trabalho aqui. Mas e se eu não tiver mais questões de Enem para fazer? Opa, quer dizer o quê? Que aquele conteúdo talvez tenha baixa relevância, baixa frequência. Então aqui vale a pena você sempre pensar. Se eu cheguei aqui na revisão do sábado, né, revisão de manutenção, e eu não tenho mais questão para resolver, talvez esse assunto não seja tão importante, então tudo bem, simplesmente não resolve. Tá? Você vai resolver as questões de Enem, dos conteúdos que você estudou na semana, caso você tenha o que resolver. Se não tiver, isso quer dizer que esse conteúdo talvez não seja assim tão relevante. Mas em todo caso, se você achar que precisa fazer por algum motivo, aí tudo bem, você usa outras bancas. Nesse caso, você usa outras bancas para trabalhar o conteúdo e manter aquele conteúdo ativo no teu cérebro, tá bom? Na sequência, você tem o quê? Revisão global. Né? O que é isso mesmo? É aquela revisão onde você faz basicamente um monte de questões das provas, né, das últimas edições. Nesse caso aqui, você não vai basicamente assim, vou estudar biologia, vou estudar química, vou estudar geografia. Não. Aqui você vai pegar uma prova de natureza e vai fazer as questões que você puder. Você vai pegar a prova de humanas e vai fazer as questões que você puder. Sempre baseado no quê? Nos conteúdos que você já estudou nesse ciclo.
tá? Então, se você se deparar com uma questão, no caso de biologia, que fala sobre primeira lei de Mendel, e esse ano, nesse ciclo, você ainda não estudou a primeira lei de Mendel, não faça essa questão, senão você vai adiantar um conteúdo que você ainda não estudou e que só vai fazer você perder tempo, tá? Então, a revisão global, aqui você olha para onde? Você olha para as áreas, não para a disciplina nem para o conteúdo, tá? Você olha para as áreas e aí você faz o quê? Você faz, basicamente, o acumulado de estudo do ciclo que você está. Então, se você está em junho, julho, por exemplo, você vai fazer o que aqui nessa revisão global? Você vai resolver questões lá do Enem, por exemplo. Digamos que eu estou pegando aqui o Enem 2018 para fazer, tá? Você vai pegar as questões do Enem 2018 e vai fazer, né, de natureza, de matemática, de humanas e de linguagens apenas as questões que você já estudou até junho e julho, certo? Referente aos conteúdos que você já viu até então. Aqui nesse Enem 2018, então, você vai ter 90 questões de um dia e 90 do outro. Você vai fazer as 180 questões? Não. Você vai aos pouquinhos, domingo por domingo, fazendo as questões apenas dos conteúdos que você já estudou, até esgotar essa prova, beleza? E aí, com isso aqui, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar vendo mais daqueles conteúdos que caem com mais frequência e menos daqueles conteúdos que caem com menos frequência. Mas o fato é que você vai estar resgatando conteúdos que você já estudou. Por isso que ela é uma revisão muito importante de acontecer. E por fim, fiz a minha revisão global, um trabalho que você vai ter que ter assim o tempo todo, tanto na fixação, quanto na manutenção, quanto na revisão global, é que você vai ter que fazer aqui o que a gente vai chamar de resolução de lacunas, utilizando aqui um bloco de dúvidas, que nesse caso pode ser, por exemplo, um caderninho. Tá? Você pode ter um caderninho de dúvidas, você pode fazer um Trello, você pode usar aplicativos. O fato é que, durante o seu estudo, né, aqui na fixação, na manutenção e na revisão global, né, em qualquer caso desses, você vai se deparar com dúvidas e lacunas que às vezes vai te exigir um pouco mais de tempo. Então é muito importante que você anote isso para fazer o quê? Para separar um dia ou dois da semana para você trabalhar exclusivamente com essas lacunas e essas dúvidas grandes que você tem. Então, se você tem errado questões de matemática com frequência, por exemplo, você vai perceber, talvez com o tempo, que te falta matemática básica. Então, você vai basicamente fazer o quê? Você vai pegar um dia ou dois da tua semana para resolver essa sua lacuna, para estudar aquele pedaço daquela matemática que você não sabe. Tá? E a mesma coisa com qualquer uma das áreas. Então, o que é a resolução de lacunas? Certo? É você fazer um aprofundamento direcionado, certo? Baseado no quê? Baseado nos seus erros e nas suas dúvidas que vão acontecer durante a resolução de exercícios aqui nas revisões. Tá bom? Então, quando você faz esse aprofundamento direcionado, você está mirando justamente onde você não sabe. E quem foi que disse para você que não sabe alguma coisa, que você não sabe alguma coisa? As questões de Enem que você fez e não entendeu, né? Aquela que você não acertou, aquela que você não conseguiu aproveitar. Tá bom? Isso tudo é o quê? É um estudo de treinamento, né? Então você vai perceber que, baseado nas suas lacunas e nas suas dúvidas, te falta alguma coisa. E aí você pode também organizar na sua rotina de estudos, né, um momento a cada quinzena, a cada mês, para você treinar um conteúdo. Lembra que treinar um conteúdo é diferente de estudar um conteúdo. Tá? Se você tiver problemas com matemática, por exemplo, ou física, você pode treinar matemática fazendo o quê? Fazendo um curso de matemática básica, resolvendo questões de matemática básica, coisas que estão um pouquinho distantes ali do seu conteúdo de estudo diário. Mas lembra que aqui a ideia não é só você né, trabalhar o conteúdo da prova, é você de repente criar uma base de conhecimento que te permita trabalhar o conteúdo da prova. Então você tem que treinar algumas coisas, né, independente do conteúdo que você está estudando, para você ficar bom naquilo que você é ruim. Tá? E para fechar, temos aqui o simulado. Né? O simulado é uma ferramenta constante na vida de qualquer pessoa que faz estudo preparatório. Na verdade, ele é fundamental. Por quê? Porque você fez tudo isso. Né? O que o simulado vai fazer? O simulado ele vai ser para você um diagnóstico de rendimento, certo? Então, esse seu rendimento ele tem que passar aqui por uma avaliação, por uma análise. Né? Como é que está teu rendimento? Teu rendimento está positivo? Está melhorando? Está piorando? Aqui não é uma questão de nota alta, certo? Se você fizer, por exemplo, 10 simulados ao longo do ano,
né, durante o seu estudo preparatório, a questão aqui não é se você basicamente está tirando nota alta nos 10. A questão é se você começou com uma nota e essa nota, esse rendimento foi subindo, tá? Esse aqui que é o ponto-chave quando a gente fala de fazer simulado. Lembra que o simulado também ele vai trabalhar com você toda a tua questão, né, de gerenciamento de tempo, se você está fazendo a prova no tempo certo, se você tem sequência para fazer a prova, se você tem métodos, técnicas e estratégias, certo? Se você usa 3 passagens, se você usa, enfim, um monte de considerações aqui, tá? O simulado é para isso. Então, dessa forma aqui, você tem o quê? Você tem o ciclo de estudo preparatório de segundo nível, de segundo estágio, para quando você já tem uma base. Né? Então, isso aqui é para você que já está no seu, talvez no seu segundo ano de cursinho, ou para você que fez um bom ensino médio, um bom terceirão, e não passou por pouco. Né? Então, se você já tem uma base, aí você já está no CEP 2. O que acontece aqui? Você já tem uma independência maior de aulas e professores, embora elas sejam muito importantes ainda. Tá? Você precisa ainda de aulas para recuperar conteúdos, e baseado nessas aulas você já tem material, você já tem um repertório, você vai apenas o que agora? Melhorar todo esse processo utilizando questões de Enem, no seu estudo de consolidação, aqui nas suas revisões e nos seus simulados, tá bom? Feito isso, temos o ciclo de estudo preparatório 2, tá? A partir de agora, vamos falar do ciclo 3 na próxima aula, para o caso, né, de ainda assim você não conseguir passar. Lembrando que aqui você não tem de novo, né, você não tem obrigação nenhuma de passar em processo seletivo. Por quê? Porque, como eu já falei lá na primeira aula, o estudo preparatório ele é bem cruel por um lado, que é o seguinte, não é você contra uma prova, é você contra um concorrente. E às vezes você está dando o seu máximo, né, e mesmo assim não tem o resultado que você queria. Por quê? Porque talvez o seu máximo ainda não seja o suficiente, certo? Pelo menos não agora. Por quê? Porque além de estar lidando com uma prova, você está lidando com concorrentes. E de repente você simplesmente tem concorrentes que são melhores que você, certo? Isso é inevitável. São pessoas que talvez já sejam mais velhas, que já passaram por isso, que estão lá num ciclo de estudo preparatório mais avançado que você. E muitas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que tentar superar essas pessoas. Então, o lance todo, né, do estudo preparatório é sempre lembrar que é você contra a prova, é você contra os concorrentes, tá? E o que acontece? Nem sempre você vai estar em condições de concorrer com os seus concorrentes. Então é por isso que é importante você ter em mente que o teu estudo preparatório ele tem que ser o mais consciente e direcionado possível, porque quanto melhor você faz isso, mais você vai subir no teu nível e mais você vai se diferenciando da concorrência. Tá bom? Então, o que eu vou te mostrar na próxima aula, que é o ciclo de estudo preparatório de terceiro estágio, é o ciclo para quem já passou pelo ciclo 1 e pelo ciclo 2 e ainda não teve o resultado que queria. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, se você precisar.